aspecto dessa longa tragédia que nos acomete, Cláudio. Macalossi, bom dia para você. Thaís, bom dia para você também, Cláudio, para todos que nos acompanham no Jornal Gente. Macalossi, a gente já falou das doenças típicas das inundações, mas é muito importante a gente repetir. Leptospirose, hepatite, febre tifoide, entre outras. Como é que estão as campanhas públicas para alertar a população e também para socorrer essas pessoas, Macalossi? Sônia, por hora não tem nada. Por hora o que tem é resgate. As pessoas ainda estão no meio das inundações. A fase da prevenção contra as doenças, creio que será logo adiante. Mas a gente sabe como é que funciona o setor público para isso. Nós mal tivemos uma campanha de vacinação contra a dengue. Então, eu fico me perguntando o que está sendo elaborado. Ontem eu conversei, Sônia, com a diretora do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que é uma instituição importante. Porto Alegre tem um grande hub que não tem nada a dever, aliás, com outros no mundo de relevo. O Hospital de Clínicas atende centenas de milhares de pessoas e tem tecnologias médicas que são de ponta. O Hospital de Clínicas está sem água. E eu perguntei para ela como é que se faz para operar um hospital sem água. Ela disse, pois é, não se opera. Então, as cirurgias estavam sendo reduzidas ao mínimo necessário, apenas as mais urgentes, mas mesmo as mais urgentes vão ter uma limitação. Se a água não for devolvida, se a água não for reposta, se eles não tiverem acesso a esse item, não tem como o hospital funcionar. E provavelmente esse hospital e outros muitos hospitais, além de postos de saúde, vão começar a receber pessoas com sintomas dessas doenças que você mencionou. Então nós estamos diante, e ainda não está devidamente identificado, mas nós já podemos vislumbrar isso, diante de uma grande crise de saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pois é, você sabe, Macalossi, o país inteiro acompanha todos os dias o que acontece no Rio Grande do Sul. Você sabe que esse é o assunto de todas as pessoas, nas rodas de conversa, de amigos, todo mundo muito assustado. E essa coisa de perder a própria casa é algo que assombra as pessoas, né? De uma hora para outra, você perder todo o patrimônio da sua vida, aquele lugar que significa a segurança, a sua história. Por isso que está todo mundo muito, muito preocupado e muito solidário com o Rio Grande do Sul. E me parece que, diferente de outras tragédias recentes pelas quais nós passamos aqui no nosso país, e foram tantas, não é? Ligadas a fenômenos climáticos, desmoronamentos, morros, enxurradas, o que aconteceu no litoral de São Paulo, na Serra Gaúcha, só para citar dois, na Serra do Rio de Janeiro, só para citar dois casos, o que angustia demais no Rio Grande do Sul, primeiro, é a dimensão. Não é? A gente não está falando de uma localidade afetada, a gente está falando de uma área gigantesca. E mais do que isso, Macalossi, acho que nesse momento aqui, quinta-feira, 9 de maio de 2024, 8h10 da manhã, a gente ainda não enxerga o momento em que a situação vai começar a refluir e que a normalidade, é claro que não vai voltar, mas que vai começar a ser reconstruída. Isso ainda não é possível. Estava fazendo uma conta aqui, não é, Macalossi? Se fala em pelo menos 100 mil habitações destruídas no estado. E aí, quando a gente fala de habitações, tem a casa, algumas delas vão ter que ser reconstruídas, outras não, e tudo que estava dentro. Ou seja, são 100 mil geladeiras, 100 mil fogões, 100 mil sofás. Isso. Como é que vai fazer isso tudo, Macalossi? O que é que já está sendo feito? Porque é claro que a gente ainda está num momento muito delicado de resgate das vítimas, mas tem que olhar para frente também, né? Pois é, Thaís, você toca num ponto muito importante. Muitas vezes se faz a estimativa dos prejuízos para o setor público. No mais das vezes, as estimativas de prejuízos elas são calculadas no setor público. No caso, o que se perdeu de infraestrutura viária, o que se perdeu em termos de infraestrutura urbana. Mas o cálculo do prejuízo patrimonial individual ele é muito maior. Nós estamos falando aí de bairros inteiros. Em geral, por conta da nossa condição social, o Brasil é um país ainda que tem muita gente pobre, muita gente com péssimas condições de vida. Quando se tem uma catástrofe climática como essa, os primeiros e principais atingidos são estes, né? Por exemplo, populações ribeirinhas.
Mas a dimensão do que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul é que as chuvas não encontraram diferença entre os quadrantes sociais. Ela atingiu a todos. Eu, sinceramente, não lembro de uma tragédia climática tão abrangente. Eu não lembro. Eu posso identificar várias muito localizadas. Por exemplo, ontem, conversando com o Barão, que faz comentários de Nova York para o Grupo Bandeirantes, eu lembrava o episódio de New Orleans, nos Estados Unidos. Até acho que o Cláudio mencionou essa semana que New Orleans, nos Estados Unidos, viveu um drama muito grande quando do Katrina. Mas aquilo foi circunscrito a uma área. Não destruiu todo o estado. Aqui nós estamos falando de 400 cidades. 400 cidades. É o estado inteiro. Quer dizer, eu não lembro de uma tragédia que destruiu um estado inteiro. Mas o Rio Grande do Sul foi completamente destruído. São apenas alguns locais que não tiveram impacto. Aliás, eu chamo a atenção, um dos poucos locais que não teve impacto é a prefeitura, é a cidade de Imbé, que é no litoral. Ela teve impacto do seguinte: as pessoas que foram para lá buscar algum lugar melhor para poder ficar durante esse tempo. Ainda assim, o prefeito decretou calamidade. Quer dizer, sem nenhuma razão para isso. Mas decretou calamidade porque, obviamente, é um estado jurídico em que lhe permite algumas facilidades. Agora, isso tem que ser usado para quem está debaixo da água, para quem teve, como Eldorado Sul, toda a zona urbana devastada. Imbé não teve a sua zona urbana devastada, mas Eldorado Sul, sim. Lajeado, sim. Santa Maria, sim. Porto Alegre, sim. Dentre outras centenas de cidades do interior. Então, nós estamos falando de uma coisa que ainda não está mensurável. E vamos lá, mesmo que se arrecade muito dinheiro, mesmo que se tenham bilhões de reais, muita gente vai ficar com prejuízo patrimonial para si. Ainda que tenha uma boa casa, ainda que tenha condições financeiras de comprar itens para substituir os que perdeu, bem, vai esgotar todas as reservas que tinha. E nós temos que considerar também aqueles que deixaram as suas casas, nós temos que considerar as pessoas que deixaram as suas casas e que depois tiveram as suas casas saqueadas.